Olá! Para adentrarmos ao nosso tema de cultura surda, precisamos compreender a história dos sujeitos surdos em diferentes tempos e anterior ao século XVI. Por que anterior ao século XVI? Porque antes disso, os surdos eram vistos como incapazes para aprendizagem. A partir do século XVI, aí sim, as pessoas começaram a entender o surdo como capaz para aprender. Até mesmo o termo surdo, até hoje, esse termo é utilizado pela sociedade de modo indevido. Lembra que nós falamos sobre surdo-mudo? Pois é. As pessoas usavam esse termo, surdo-mudo, para dizer que o surdo era incapaz. Até porque o termo quer dizer incapacidade mental ou fraqueza mental. Anterior ao século XVI, eles eram tratados apenas como mão de obra, apenas como serviçais, trabalhavam na agricultura, em serviços pesados. Por que isso? A surdez, ela não apresenta nenhum empecilho para que ele possa estar trabalhando. Então, era assim que os surdos eram vistos, como incapazes para a aprendizagem. Mas para o trabalho, aí não. Aí eles poderiam trabalhar sim. Em meio às contribuições da história, a partir do século XVI, aí a história educacional do surdo ela muda. Temos diferentes personagens que marcaram essa história educacional. No entanto, como o interesse nessa disciplina é ressaltar cultura e identidade, precisamos identificar que nem tudo que se conta foi apenas com interesse nos surdos. Isso porque, no século XVI, como nós falamos, teve início a educação de surdos. Havia um médico chamado Gerolamo Cardano. Esse homem, ele investiu no ensino para surdos. Tudo indica que Cardano teve um filho surdo e ao nascer esse filho, nessa mesma época, se houvesse um deficiente em qualquer família, toda a família seria excluída da sociedade. Imaginem que no século XVI ser médico deveria ser algo muito grandioso. As pessoas deviam olhar Cardano como uma elite. E de repente nasce um deficiente na família. O que você faria? Cardano investiu em provar que o surdo tinha capacidade para aprendizagem. E assim deu-se início à educação para surdos. No ano de 1760, Lepé foi um abade francês e o primeiro a trabalhar com os surdos marginalizados de Paris. Por consequência, este abade, chamado Lepé, abriu a primeira escola pública para surdos. Claro que antes dele, houve Pedro Ponce de León, que já trabalhava com os surdos sim, mas eram os nobres. No mosteiro de Honan ele trabalhava, mas apenas os surdos nobres. Isso quer dizer que Lepé foi o primeiro a abrir a escola pública, a trabalhar com os pobres, sem interesse nenhum? Claro que não. Lepé tinha incentivo político, tanto que a escola que ele abriu era uma escola pública, não uma escola pública como hoje, sem interesses. Houve interesse por trás disso? Claro que sim. Por isso nós estamos trabalhando com esses personagens mais relacionados à cultura surda. Lepé investiu no ensino de surdos, ele é considerado na literatura, até porque a literatura é toda escrita por ouvintes e com intencionalidade, ele é considerado o pai da língua de sinais, o criador da língua de sinais. Isso não é verdade. Lepé trouxe os surdos marginalizados das ruas de Paris, aprendeu com eles a língua de sinais, concedeu, trabalhou e concedeu regras a essa língua e hoje é considerado como o pai, o inventor, o criador da língua de sinais. Isso não foi assim. Nós sabemos que onde houver surdo haverá língua de sinais. E então, Lepé não pode ser considerado como criador dela, ele apenas concedeu regras. Mas, depois disso, abriu-se a primeira escola pública para surdos e Lepé fazia a exposição dos seus métodos anualmente em praça pública. Vinham pessoas de todos os lugares do mundo para aprender com os métodos de Lepé. Isso não é interesse?
Temos também na história dos surdos um homem chamado Jean Itard. Itard viveu entre 1774 a 1838. Ele é conhecido pelo genial trabalho com o menino selvagem, Victor. Mas qual era o interesse deste homem? Se ele é considerado um herói, como é que eu posso compreendê-lo de um modo diferente? O interesse de Itard era pela linguagem humana, compreender a linguagem humana, o seu desenvolvimento, e isso é considerado uma causa nobre, sim. Ele investiu em experiências, não eram qualquer experiências. Hoje ele não é mais considerado um herói, até porque os surdos vêm contando essa história. E nas investigações se encontrou o quê? Itard investiu em experiências invasivas e desumanas. Desde colocar urina de cabra nos ouvidos surdos, também a descarga elétrica nos ouvidos dos surdos. Os surdos foram usados como cobaias. Em momento nenhum se olhava para a cultura, se valorizava a identidade, característica, de forma alguma. Itard estudou sim e contribuiu com esses estudos sobre e para a linguagem humana. No entanto, a história contada por referencial ouvinte diz que apenas uma pessoa surda morreu com suas experiências. E não eram só essas. Ele dissecava cadáveres de surdos, inseria sanguessugas no ouvido surdo, afinal de contas, um ouvido que já não servia para nada, poderia servir para investigação. E hoje, de herói, Itard é considerado um vilão, porque com os estudos sobre cultura e identidade surda, que contribuições Itard pode trazer? Nenhuma. Aqui no Brasil nós temos outro personagem. Um personagem surdo chamado Ruit. Alguns dizem Ernest Ruit, outros Eduard Ruit. No entanto, nós chamamos apenas de Ruit. Ruit era um francês da conhecida escola de Lepé, formado em algumas literaturas dizem que ele era mestre. Lepé formou muitos mestres e doutores surdos. No entanto, Ruit veio no Brasil a convite de Dom Pedro II. Mas também não foi à toa, não foi só para fundar a primeira escola de surdos, que nós conhecemos hoje como INES. Se você procurar na internet, você encontrará hoje, o INES é uma escola muito grande. Mas ele veio a convite de Dom Pedro, porque Dom Pedro tinha um genro surdo, chamado Gastão de Orleans. Como sempre, a identidade mascarada. Uma outra personalidade muito importante é Alexander Graham Bell. Vocês já devem ter ouvido falar nele. Em 1880, Graham Bell, o grande inventor do telefone, foi quem incentivou e conseguiu a aprovação do Congresso de Milão, o Congresso para Educadores Surdos. Nós conhecemos como Congresso de Milão. Graham Bell não tinha nada a ver com isso, mas ele foi lá para votar no melhor modo de ensinar os surdos. E nesse momento foi aprovado o oralismo. No entanto, Graham Bell tinha mãe e esposa surdas. Por conta disso, foram aproximadamente 100 anos de insucesso e fracasso na educação dos surdos. Lá no século XX, aí já aparece a comunicação total. Quase 100 anos de oralismo, os surdos com insucesso escolar, e no início do século XX aparece a comunicação total. Por quê? Porque a comunicação total veio para salvar os surdos. Insucesso, fracasso escolar. Século XX começam-se a usar todos os meios de comunicação para que o surdo pudesse aprender. Com o insucesso do oralismo, tinha que se investir em alguma coisa. Até que em 1960 começam seus estudos sobre as línguas de sinais com William Stockley, o início do bilinguismo. Nós discutiremos sobre isso na nossa próxima aula.